Mais uma vez, caros colegas, vamos para o Apocalipse 11. Estou aqui na minha super bíblia, uma bíblia velha, né? Eu tenho outras bíblias aqui, tem muitas anotações. Capítulo 11 de Apocalipse é um assunto interessante, estude em espírito de oração, né, de reverência. Talvez você não compreenda, mas você juntando um quebra-cabeça, né, vai fazer sentido. Ordens para medir o santuário de Deus foi me dado um caniço, né? Então, uma pequena vara para o João, né? Isso tudo é em visão. Também foi medido desponte e mede o santuário de Deus, seu altar, os que me adoram. É interessante, né? E porque foi dado aos gentios ir-te 42 meses e calcarão os pés da cidade santa. Aqui está falando em 42 meses, fala em calcar, né? Fala tipo, acho que de cutucar, eu acho que arranhar ali, enfim. A ideia de perseguição, né? Tipo, o templo de Deus seria perseguido, né? A mensagem de Deus seria perseguida, enfim. 42 meses, se a gente for levar na literalidade profética, 42 meses dá 48 meses, dá 4 anos, né? 3 anos e meio dá 42 meses. Dias de 30 dias, né? Um mês. Então fala que a cidade vai ser perseguida, a cidade santa, por 42 meses ou 3 anos e meio. Isso dá bastante tempo profético, 1260 dias. Agora, de onde começa e de onde termina? Isso é importante a gente fazer, né? Nesse intervalo, a cidade santa, ela é perseguida, né? O povo de Deus, ele é perseguido por muito tempo na história. É por isso que é importante nós estudarmos a história da igreja, né? A história medieval. A perseguição religiosa que muitos cristãos sofreram, verdadeiros cristãos. E a religiosidade, né, romana perseguiu os cristãos. A própria igreja que foi fundada por Jesus, depois que ela se misturou com os reis da terra, ela começou a perseguir aqueles que não estavam de acordo. Por isso houve a reforma protestante, né? Nesse intervalo aparece também 2 testemunhas sendo perseguidas por 1260 dias. Aqui está falando, né? Olha algumas características. Elas profetizaram vestidas de pano de saco 1260 dias. Então, esse intervalo de perseguição, o povo de Deus e essas 2 testemunhas. São 2 oliveiras, essas 2 testemunhas, né? 2 candeeiros que se acham pé diante do Senhor. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e o devora, né? Certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, sobre convertê-las em sangue. Então é interessante que essas pessoas aí, esses personagens, eles têm as características de Eli, né? De Elias, Enoque, enfim, alguns dizem que foram eles, né? Mas eu imagino que essas pessoas têm características de 2 personagens, né? Mas nós adventistas acreditamos que essas 2 testemunhas são características da Bíblia, porque dela sai, se você pretende causar-lhe dano, sai praga dela. Apocalipse lá no final diz que aquele que mudar o que está escrito nas escrituras, Deus tirará, né, da cidade santa a sua parte. Então toda vez que eu pego um texto desse torso, eu poderei perder a minha vida eterna, né? Tá certo? E essas autoridades, elas têm autoridade para transformar água em sangue. A Bíblia tem essa autoridade, né? Não exatamente o que está escrito, mas o poder, né, dos profetas, quem inspirou, tem esse poder. Viu Elias, né, que fez 3 anos e meio não choveu? É nesse sentido também. E o seu cadáver ficou estirado, né, na grande cidade. Em tese, né, eu vou interpretar esse fato aqui, que nós temos pela história. A Bíblia, por muito tempo, ela foi desprezada, foi humilhada, foi castigada, foi jogada por aí pelo chão, não foi valorizada pela igreja medieval. Mas hoje nós temos acesso à Bíblia, mas muita gente morreu por causa dela, tá certo? E eu acredito que essas 2 testemunhas são a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Mas, se você tem uma outra interpretação, que Deus abençoe você, né? De qualquer maneira, servir a Deus, né? Se você começar a amar a Deus e servir-lhe de coração, você vai ser perseguido, tá certo? E eu finalizo, né? Mas depois de 3 dias e meio, o espírito de vida vindo da parte de Deus nele penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, né?
e houve grande medo. Então esses dois seres aqui, eles foram mortos, mas eles foram revividos, né? Tiveram grande poder e muita coisa aconteceu. Depois que a imprensa, né, por Gutenberg foi criada, em que a Bíblia foi escrita, a Bíblia agora está em todo lugar. Tá certo? Satanás teve que mudar a sua estratégia. Sétima trombeta, no final da sétima trombeta diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpago, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. E eu finalizo com você dizendo o seguinte: existe uma arca da aliança no santuário de Deus. Logo, os 10 mandamentos, né? Embora ele viu em símbolo, ela consta lá nos 10 mandamentos. Não em 10 mandamentos de tábua, porque Deus representa as tábuas, né? Ele é a lei, ele é amor, né? Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Então, esse foi o resumo do capítulo 11. Desculpe pela demora, que é um assunto muito complicado, cheio de símbolos, né? Nós estamos aqui para interpretar muita coisa, mas na medida possível, dá uma opinião ali e você analisa se você aceita ou não. Muito obrigado, que Deus abençoe, um forte abraço, meu amigo. Onde você estiver vendo esse vídeo, no TikTok, no Kawaii, né? No Facebook, no Instagram. Que Deus grandemente, né, fortifique nossa vida e nos dê a paz. Muito obrigado.